A linha 1. Você já parou para pensar o porquê que você precisa entender tudo antes de confiar na vida? Antes de confiar nas situações, nas pessoas, em uma decisão que você vai tomar? Você sente que você precisa de mais planejamento do que as outras pessoas? Você precisa ter um conhecimento mínimo do que está acontecendo para você sentir que aquilo ali é para você? A gente vai falar nesse vídeo sobre a personalidade da linha 1 e não tem como falar da essência dessa personalidade das pessoas de linha 1 sem a gente falar dessa busca por profundidade que as pessoas de linha 1 elas carregam. Quando a gente está falando das linhas de perfil, a gente está falando não só do que a gente veio expressar no mundo, na nossa expressão, do nosso propósito, do que a gente veio fazer, mas a gente também está falando daquela primeira impressão que as outras pessoas têm sobre nós. E até da impressão que a gente tem sobre nós mesmos. Então, quando a gente está falando de linha de perfil, a gente está falando da energia que a gente carrega, que a gente expressa e que as pessoas sentem antes mesmo da gente abrir a boca. E a linha 1, ela naturalmente carrega uma profundidade muito grande. Para as outras pessoas, pode parecer, eu mesma sou uma linha 1, e pode parecer que a gente é mais reservado, é aquela pessoa que planeja mais, que não arrisca muito, é aquela pessoa que tem bastante conhecimento em geral, e porque em geral as pessoas de linha 1 gostam de estudar, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E pode até mesmo parecer para as outras pessoas que a gente precisa sempre saber de tudo, né? Aquela pessoa que pode até parecer insegura para os outros. E talvez você mesmo já tenha se convencido de que você é uma pessoa mais insegura. E eu estou aqui para te dizer que essa insegurança, ela é exatamente aquilo que te torna magnético. E eu não estou dizendo que você nasceu para ser inseguro, não é isso. Mas essa insegurança da linha 1, ela é a expressão de um condicionamento. O que é um condicionamento? É quando a gente não está vivendo o nosso design humano, aquilo que Deus projetou para a gente viver. É quando a gente está vivendo o que a gente aprende no mundo, pelas expectativas das outras pessoas, pelo que a gente aprendeu desde criança que é o certo. E quando a linha 1 ela se desalinha dessa energia de profundidade, dessa necessidade de sentir uma base, ela expressa uma insegurança. Mas essa mesma insegurança é a mesma energia que, quando está alinhada, ela é o que te faz transmitir uma autoridade natural e uma solidez que as outras linhas de perfil elas não carregam. Você, em alinhamento, quando você está vivendo de acordo com a sua inteligência divina, você nasceu para expressar estrutura, base, para ser aquele ponto de referência e de suporte para as outras pessoas. Eu nem me apresentei ainda, eu sou a Hannah, eu e o Samuel, o meu marido, a gente trabalha com design humano, a gente fala aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre propósito e sobre como você pode se descondicionar de tudo aquilo que a sua mente aprendeu que é o certo, mas que te desalinha do seu caminho. E como que você pode voltar a se sentir em casa na própria vida, no próprio negócio, com as suas próprias decisões. Então, se você é uma linha 1, essa essência da personalidade da linha 1 é essa busca por profundidade. Você é aquela pessoa que busca um conhecimento antes de agir. Existe uma necessidade de encontrar a verdade por trás de todas as coisas, de você ter certeza daquilo que você está fazendo, de você ter certeza daquilo que você está vivendo.
A linha um, ela tem uma personalidade que é muito investigativa. Ela normalmente são pessoas que querem ir a fundo em algo e normalmente são em coisas que as outras pessoas não têm muita paciência para se aprofundar, para investigar, para entender a fundo. Então, essa necessidade de você entender as coisas e de enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam, ela vem de uma necessidade de você se sentir seguro. E é aqui que está o ponto. Essa insegurança, ela não precisa se expressar como um condicionamento, como uma sombra. É justamente por causa dessa necessidade de se sentir seguro que você se aprofunda nas coisas, que você busca entender melhor. E isso é exatamente o que você nasceu para fazer no mundo e para oferecer para o mundo, essa estrutura, essa base sólida de verdade, das pessoas sentirem que elas podem confiar em você, porque você se aprofundou naquilo e você sabe do que está falando, você sabe o que está fazendo. E pensa comigo, se não existisse essa necessidade de você sentir essa base sólida dentro de você, você não se aprofundaria, certo? Então, essa necessidade de segurança, ela não é um simples condicionamento, algo que você deve simplesmente tratar e excluir da sua vida. Você precisa entender que essa necessidade de segurança é o que te move, é o que te faz ser você. Ela só se expressa como uma insegurança que te atrapalha na vida, um medo exagerado, ansiedades. Eu mesma, quando eu era mais nova, eu já tive muitas crises de ansiedade. E isso sim é um condicionamento, é um desalinhamento. Então eu não estou aqui para te dizer o que talvez você vai escutar de muitos coaches, terapeutas e técnicas que são mais genéricas. As pessoas talvez elas vão te dizer que você precisa parar de pensar demais, que você precisa enfrentar os seus medos e se arriscar e vai lá e faz para você ver no que dá, você melhora no processo, porque isso é raso demais e isso transmite, eu mesma já escutei isso muito antes de conhecer o design humano, e isso me gerava uma sensação de um buraco interno. É como se aumentasse a minha ansiedade ao invés de diminuir. Justamente porque a gente nasceu para construir essa base que para as outras pessoas, para as outras linhas de perfil, não é tão importante assim. E o ponto aqui é, o que é, afinal de contas, essa base que a linha 1 ela veio construir? Porque não é uma base da mente, não é a mente que se sente insegura e você precisa suprir essa insegurança com mais conhecimento, com mais informação, com mais garantias. Isso é tudo expressão de um condicionamento. Quando a gente está falando do design humano, a gente está falando de algo que acontece na nossa mecânica energética, no nosso corpo energético. Assim como você tem o seu fígado fazendo a digestão, você tem o seu corpo energético funcionando de uma forma específica. Como você é uma linha 1, o seu corpo ele está funcionando nesse sistema de se aprofundar, de refinar, de digerir aquelas coisas que são certas para você. E isso é independente da mente. Você está aqui me escutando falar e você não está pensando no seu fígado fazendo a digestão. Você não está consciente do que está acontecendo no seu fígado. Mas isso tudo está acontecendo aí dentro do seu corpo. E essa base que a gente constrói sendo uma linha 1 é a mesma coisa, é algo que acontece no nosso corpo. E o grande problema de tudo é quando a gente começa a viver pela mente. E a gente aprende a viver pela mente desde que a gente nasce. Então a gente vive num mundo de pessoas condicionadas. Quando a nossa mente ela sente essa insegurança que é do nosso corpo, ela automaticamente começa a criar justificativas, narrativas e buscar soluções. E a gente aprende desde cedo a tomar decisões pela mente. E essa mente condicionada por essa sensação de insegurança, ela acha que ela precisa resolver tudo. Então, o que é que ela te conduz para fazer? Você vai lá, você compra mais um curso,
você adquire mais conhecimento, você estuda, você busca mentores, pessoas que você enxerga que sabem mais do que você pergunta para as outras pessoas o que você deve fazer, você busca a solução mais segura, você está o tempo todo em busca de validação, de garantias, de certificados que te dizem que agora você está pronta, agora você tem segurança. Mas energeticamente o seu corpo não sente segurança quando você faz isso. Essa segurança, ela não vem do tanto de certificados que você tem, do tanto que você estudou ou do quanto o seu mentor, ele sabe o que ele está te dizendo para fazer. Porque essa segurança que a linha 1 precisa construir, ela é energética. E ela só acontece quando você começa a tomar as decisões não pela sua mente, mas pela sua autoridade interna, que é guiada pela inteligência divina. Dentro do design humano, a gente tem algo que se chama autoridade, caso você esteja começando aqui agora e ainda não tenha ouvido falar. Existem vários tipos de autoridade interna. E a autoridade interna, ela é a nossa forma de tomar decisões. A gente tem a nossa forma e existem vários tipos. Então, as pessoas, elas não funcionam todas iguais nas tomadas de decisão. E quando a gente consegue escutar o nosso corpo nos direcionando para as decisões corretas, para os caminhos corretos, para aquilo que a gente deve se aprofundar, aí sim a nossa linha 1 ela começa a entrar no eixo. Então, primeiro, a gente precisa confiar na vida. E aí depois, o conhecimento certo, ele chega. Isso tudo pode parecer muito abstrato, mas eu vou te dar um exemplo meu de como que esse aprofundamento, esse refinamento da linha 1, ele acontece e não acontece com a sua mente escolhendo o que você vai estudar ou se aprofundar, mas é a vida que vai te trazendo, de acordo com o seu design humano, esse mecanismo, ele é muito específico para cada pessoa. Mas eu quero te dar um exemplo de como que isso acontece, como que aconteceu para mim. Com os florais, por exemplo. Os florais, eles são uma das ferramentas principais do meu trabalho hoje, mas eu conheci os florais quando eu estava lá na faculdade, tendo várias crises de ansiedade, e comecei um tratamento de floral com uma terapeuta, para eu conseguir ter clareza do que eu fazia da minha vida profissional, como que eu resolvia toda essa ansiedade que eu estava sentindo, para diminuir o estresse que eu estava vivendo na época. Eu não conhecia design humano, não conhecia nem o yoga, nada do tipo. E naquela época os florais eles foram muito importantes para o meu tratamento. Eu vivia um desequilíbrio muito grande e um condicionamento muito grande, inclusive sendo uma linha 1. Né? Eu me sentia extremamente insegura, sem saber qual caminho que eu tomava. Eu queria ter certezas sobre algo que era muito instável. E foi aí que eu conheci os florais. E anos depois, eu me apaixonei naquele momento pelos florais, mas eu nunca tinha pensado ali que eu ia trabalhar com isso algum dia. Anos depois, quando eu estava fazendo uma formação já em astrologia védica para a saúde, para o tratamento de questões físicas e psicológicas e uma coisa muito específica, os florais eles apareceram de novo na minha vida. Eu não estava procurando por isso, eles simplesmente apareceram. Eu tive aula com um professor que ele tinha passado anos estudando os florais como remédios astrológicos para esses desequilíbrios que são energéticos e sutis. E eu me apaixonei ali pelos florais. Eu me apaixonei tanto que, ao invés de simplesmente me aprofundar na astrologia e no que eu estava fazendo, eu desviei o meu foco para fazer uma formação de florais e usar eles como remédios astrológicos nos meus tratamentos. E enquanto eu estava estudando os florais, eu comecei a conhecer, as pessoas já começaram a me pedir aquilo. Eu comecei a ver primeiro familiares, pessoas próximas, e comecei a ajudar eles com os florais, com o conhecimento que eu estava adquirindo e assimilando energeticamente, não era só algo de conhecimento mental. E
quanto mais eu me aprofundava, e eu estava muito entusiasmada com aquilo, mais as pessoas me pediam. Eu comecei a ver pessoas parando de ter sintomas de menopausa, de dores no corpo, dores físicas, inflamações. Comecei a ajudar as pessoas nos meus atendimentos com depressão, com ansiedade, com estresse, com pessoas perdidas na vida profissional e nos negócios. E esse mecanismo, né, de ir me aprofundando foi me fazendo ter mais cases, né, mais pessoas ao meu redor me pedindo isso, e isso me fez aprofundar o estudo dos florais e a prática de uma forma que não é só de conhecimento, né? O meu conhecimento, sim, ele foi se aprofundando cada vez mais, mas eu fui me sentindo cada vez mais segura usando os florais, experimentando os florais e sabendo o que fazer em cada situação com os florais de uma forma única. Percebam, né? Eu vim da astrologia védica, de vários conhecimentos que vieram antes, e eu não estava atrás desse conhecimento. Eu atuei assim por vários anos com os florais, e aí, em uma outra formação, anos depois, eu estava estudando Ayurveda, medicina indiana e tratamentos, várias coisas do tipo. E olha só, eu conheci uma professora que ensinava os florais a partir do ponto de vista do Ayurveda. E aí aquilo me chamou a atenção, né? E tipo, olha, né, quero me aprofundar nisso aqui. E aí, de novo, eu conheci aquilo, eu fui me aprofundando. Lá dentro, eu conheci os florais do Alasca e eu fiquei encantada com os florais do Alasca. São flores que têm uma característica muito diferente de todos os outros sistemas que eu já tinha conhecido. E aquilo ficou guardadinho ali. Eu me encantei com aquilo e eu pensei na época, nossa, mas trabalhar com florais que são tão distantes, tão inacessíveis, vai ser muito difícil. E aí eu não me aprofundei naquilo. Até que num sebo, um dia, eu encontrei um livro dos florais do Alasca e aí me deu vontade de voltar naquele assunto e de me aprofundar. E são os florais que eu uso muito hoje dentro da bússola e de todo o nosso método. Então, esse aprofundamento e esse refinamento da linha 1, ele é algo que a gente primeiro confia na vida, a gente precisa sentir para onde a inteligência divina está nos direcionando. E aí sim o conhecimento certo, as coisas certas, eles chegam para a gente. Não é qualquer conhecimento que é o certo para você. Se eu tivesse decidido fazer uma formação de florais lá quando eu conhecia os florais, provavelmente eu ia escolher o curso errado, eu não ia chegar no refinamento que eu sinto hoje com os florais, porque é algo energético, é mecânico, é como quando a gente almoça e a nossa digestão no corpo acontece. Essa digestão da linha 1, esse refinamento no mesmo tema de várias formas diferentes, ele vai acontecendo conforme a vida vai te trazendo. E é por isso que é tão importante saber como o nosso design funciona, né? Como que a gente se move no mundo, como que a gente toma as melhores decisões, qual que é o nosso caminho certo. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa sentir no nosso corpo e saber sentir, né, da forma certa o que é aquilo pra gente naquele momento. Então, a linha 1, quando ela começa a viver esse alinhamento, ela começa a se tornar aquela pessoa que transmite confiança naturalmente para os outros. É aquela pessoa que transmite profundidade, que transmite verdade. É aquela pessoa que você olha e que parece que ela sabe do que ela está falando. Essa confiança, essa base é o que você se torna para as outras pessoas. Você deixa de ser uma pessoa insegura porque você construiu uma base interna muito firme. E é por isso que as pessoas confiam em você, porque você se aprofundou naquilo que para elas passa batido. Isso gera uma confiança, gera uma estabilidade. E é energético, é antes mesmo de você abrir a boca que as pessoas sentem isso em você. Da mesma forma que se você vive condicionado, as pessoas elas sentem a insegurança da linha 1, antes mesmo de você abrir a boca também.
E eu espero que esse vídeo ele tenha te trazido bastante clareza sobre uma partezinha dessa essência que você carrega sendo uma linha 1, do que você transmite, do que faz parte o seu papel no mundo, que é justamente transmitir essa estrutura para as outras pessoas. E é claro, né, que a combinação das nossas duas linhas de perfil, porque a gente tem sempre duas linhas de perfil, a combinação delas vai trazer características muito específicas para a sua personalidade e uma dinâmica muito específica da forma como você comunica aquilo que você é para o mundo. Mas isso é assunto para outros vídeos e o seu primeiro passo agora, se você quer se aprofundar, é a bússola, porque é lá dentro que a gente te devolve esse mapa interno de quem você nasceu para ser. Aquilo que Deus projetou para você viver no mundo e como que você escuta essa inteligência divina te guiando no seu dia a dia, nas tomadas de decisões, na forma como você organiza a sua vida, a sua rotina, seus relacionamentos, seu negócio. Tudo isso a gente se aprofunda muito lá na bússola. Caso você tenha interesse, me manda um DM com a palavra bússola que você recebe as informações, eu te explico como funciona. E de qualquer forma eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você já queira acessar lá direto, tá bem? E nos vemos no próximo vídeo.